Mas é bom estar aqui mais uma vez mais, para poder juntamente adorar com o povo que tem aberto o coração, para poder servir a Deus na verdade, na sinceridade. A gente sabe que não é fácil, irmão. Eu acredito que se pudesse ninguém estava aqui, humanamente falando. Porque são muitas as pecadas, muitas as perseguições, é tanta coisa que a gente tem que abrir mão por causa dele, mas a gente sabe que no final vai valer a pena. Aleluia. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Essa palavra vinha ao meu coração e eu pedi a Deus uma confirmação, e Deus ele confirmou através da palavra introdutória que o pastor Gentil trouxe aqui, que fala da grande comissão, a ida. Deus ele tem confirmado acerca de muitos, ele tem falado muito a esse respeito. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de despertamento espiritual. Porque outrora a igreja, do modo geral, ela se encontrava em um sono profundo, mas Deus ele já tem começado a despertar o remanescente para aquilo que é a verdadeira obra, o verdadeiro evangelho. Mateus 28, a partir do versículo 18 em diante, tem como título a grande comissão, que vai dizer assim: e Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos ainda por um instante, Senhor. Tu és aquele que conhece o nosso coração, ó Deus. Tu sabe de todas as nossas limitações, imperfeições, ó Pai. Tu sabe o quanto nós somos, algumas vezes, da nossa vida errante pelo caminho, Senhor. Mas eu te dou graças porque o Senhor nos concedeu o Teu Espírito. E o Senhor prometeu, e Ele vos guiará a toda a verdade, ó Deus. Eu acredito que se cada um conseguiu chegar a esse lugar, talvez com muita dificuldade, Senhor. Talvez, Senhor, cheio de compromissos, cheio de agendas, ó Deus, cansado, desanimado. É porque o Teu Espírito tem nos guiado, Senhor, a essa casa hoje, ó Deus. E eu acredito que esse culto não é para aqueles que ficaram ou, quem sabe, foram para outros lugares. Porque às vezes, Senhor, a palavra é ministrada, o louvor é cantado, Senhor, e a primeira coisa que vem na nossa mente é: se fulano estivesse aqui. Se fulana de tal estivesse aqui para poder ouvir isso. Mas a verdade é que o Senhor preparou pessoas certas para o lugar certo, meu Deus. Portanto, continua falando, Deus, ao nosso coração. Eu estava sentado ali, já bebendo um pouco, Senhor, da Tua água, já me alimentando um pouco da Tua palavra, porque o Senhor garantiu a Tua presença desde o início, Senhor, desse trabalho. E nós entendemos que o culto de hoje não é destinado a homens, mas é destinado somente a Ti, porque Tu és digno, Senhor, e merecedor de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Prepara os corações, Senhor, a boa terra, para que a Tua semente ela possa ser lançada, meu Pai, que possa germinar, que possa frutificar, dando frutos a 100 por 1, ó Deus. Essa é a minha oração, ó Deus, de gratidão pela Tua companhia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, irmãos. É um texto bastante conhecido, onde Jesus ele reúne os seus discípulos, dá alguns conselhos e dá uma ordem: vão e façam a diferença. Eu analiso a vida de Jesus, João capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante. A Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus, falando acerca de Jesus. E o Verbo veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Jesus, agora eu vejo a cena, a Bíblia não dá detalhes a esse respeito, ele se prontificando porque o pecado estava fazendo parte da humanidade. O homem peca no início, a mulher peca no início, e diz a Bíblia que a morte por causa do pecado passou a habitar no meio da humanidade. Todos nós, irmãos, estávamos condenados à morte eterna.
Mas Jesus ele tinha um segundo plano, um plano de salvação para aqueles que se encontravam à beira da morte. A Bíblia fala que ele se prontificou em algum texto do Novo Testamento, que eu não me recordo onde está, e o próprio Jesus ele vai dizer: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, voluntariamente eu a dou ao mundo. E Jesus, quando ele abre agora uma porta dentro de si, em amor, em misericórdia, ele desce, meu irmão. Eu posso ver a cena de Jesus tirando sobre a sua cabeça a sua coroa de glória. Eu vejo agora Jesus ele se despindo das suas vestes reais, das suas vestes glorificadas, se levantando do seu trono, que se encontrava à destra de Deus Pai, e falando: Pai, eu vou. Eles não merecem, mas eu vou. Eles não prestam, mas eu vou. Eles merecem a morte, mas eu vou. E Jesus ele veio, irmão. A Bíblia diz que ele nasceu em um tempo totalmente turbulento, porque quando foi anunciado que o rei dos judeus estava para nascer, começou-se agora uma perseguição. José e Maria foram necessários, por causa dessa perseguição, ir para uma outra cidade para que o menino Jesus ele nascesse com segurança, e isso a mando do próprio Deus, que enviou o seu anjo até aquela localidade onde eles se encontravam repousados. Jesus ele não nasce em um palácio da vida como muitos judeus esperam até o dia de hoje. Ele nasce em uma estrebaria, em um lugar totalmente humilde, e ele vai crescendo. Com 12 anos de idade, Jesus ele já ensinava para os doutores acerca da lei, acerca da verdade, acerca do reino de Deus que estava por vir e que estava para se manifestar no meio do povo. Ele é esquecido agora no templo de Jerusalém, caminho de 3 dias. José e Maria percebem que ele não se encontrava no meio da bagagem, eles voltam, encontram o próprio menino Jesus no templo ensinando para doutores. Eles perguntam: onde você estava, meu filho? E ele faz a seguinte pergunta, já tendo consciência, pastor, de quem ele realmente era. Ué, vocês não sabiam que eu haveria de estar na casa do meu pai? Então Jesus, com 12 anos de idade, ele já sabia que ele era o próprio Deus. Ele já sabia da responsabilidade que estava sobre seus ombros. Ele já sabia agora e tinha consciência da missão que ele teria que cumprir nessa terra. E Jesus ele dá prosseguimento, ele cresce com 30 anos de idade. A Bíblia é clara que vai dizer que ele se apresenta agora a João Batista no deserto com o fim de ser batizado, porque João, quando antecede o próprio Jesus, ele se levanta pregando o arrependimento e a remissão de pecados pelo batismo, porque ele mesmo disse com a sua boca: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus agora ele se depara com João Batista, João percebe, porque o Espírito Santo já havia falado com João: aquele que você vir descer sobre ele a pomba é esse, o prometido das nações é esse, que vai tirar o pecado do mundo é esse, que vai transformar o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Jesus agora olha para João, João olha para Jesus e João faz a seguinte pergunta: eu é que devo ir até o Senhor, e o Senhor vem a mim por quê? Jesus agora ele o admite e fala: deixa por enquanto para que se cumpra toda a Escritura. Jesus ele precisava, irmão, ser batizado. Ele não precisava, porque se o batismo de João era para arrependimento, Jesus ele não tinha pecado. Ele foi simplesmente para poder dar o primeiro exemplo e falar: agora vocês me sigam, vão e façam da maneira como eu fiz. Jesus agora ele é conduzido de um deserto para o outro. Ele sai do Jordão após ser batizado e ele vai agora para o deserto no fim de ser tentado pelo diabo. Mas perceba que quem conduziu Jesus não foi o homem. Jesus ele não foi para o deserto porque quis, mas ele foi conduzido pelo Espírito de Deus no intuito de ser provado. Existem momentos de dificuldade, de impossibilidade, desertos que você entra, que muitas das vezes você se pergunta: o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Existem desertos, pastor, que nós entramos com a nossa própria consciência, segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso bel prazer, porque muitas das vezes fazemos birra, pirraça, biquinho, e entramos sem o consentimento e sem a ordenança do Todo-Poderoso. Aí nadamos e morremos na praia. Mas existem desertos que o próprio Espírito vai te levantar, vai te levar no intuito de te provar e de te aprovar dentro desse deserto. Assim aconteceu com a vida de Jesus: 40 dias e 40 noites jejuando e orando e buscando a vontade do Todo-Poderoso para a vida dele. Ele sabia que seria difícil. Então, para todo impacto
impacto, meu irmão, lá na frente, que você de repente vai ser usado para poder causar no meio da sociedade incrédula e perversa, é necessário também um preparo. E se esse preparo for dentro do deserto, pode ter certeza que é a vontade do Todo-Poderoso para a tua vida, para que lá na frente você não seja envergonhado e que vidas sejam levadas através de você aos pés do Todo-Poderoso. Jesus agora ele vence as tentações na palavra, dizendo: Satanás, está escrito. E é na palavra que temos que vencer, meu irmão, as tentações da vida. Quando o pecado, não adianta você tentar degladiar com ele, porque a Bíblia fala que a carne é fraca, mas o espírito, ele está pronto. Jesus ele deixou claro: do pecado você foge, você tem que fazer igual José, quando estava lá dentro do Egito. Agora o diabo não, você tem que resistir a ele na palavra e ele vai fugir de você, meu irmão. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, diz a palavra, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus ele sai daquele deserto. Com 30 anos de idade, a Bíblia fala que ele dá início agora ao seu ministério. Eu vejo agora o mestre dos mestres, o rei dos judeus, o Deus, o próprio Deus encarnado em Jesus. Ele agora caminhando sobre a praia, e ao longe ele avistou um barco simples, humilde, com 2 pescadores. E dentro desse barco, esses 2 pescadores, um por nome de Pedro, Simão Barjonas, e outro por nome de André. Ele agora lança o convite e fala: sigam-me e eu vou fazer de vocês 2 pescadores de homens. Aqueles homens, eles não olharam para o sustento da sua própria casa, porque viviam da pesca, mas eles deixaram tudo de lado, eles abriram a mão, eles renunciaram para poder ver o que ia acontecer. E na mesma praia, seguindo Jesus, ele havia visto um outro barquinho, e haviam 2 irmãos também daquele barco, eles estavam consertando as suas redes. E Jesus agora ele lança também o mesmo convite como nos demais do primeiro barquinho: segue-me e eu vou fazer de vocês 2 pescadores de homens. E lá dentro estava João, filho de Zebedeu, e Tiago, o seu irmão. Eles agora prontamente atendem, deixam tudo para trás e seguem os passos do mestre. Jesus ele caminha mais um pouco com aqueles 4, entra por dentro da cidade, se encontra agora com uma mesa, uma cadeira e um homem por nome de Levi, que mais tarde ficaria sendo conhecido como Mateus, aquele que seguiria Jesus até o final da sua morte, até o final da sua vida. E agora ele lança também o mesmo convite: Levi, segue-me, Levi, e você vai ser bem sucedido. Segue-me e eu vou fazer você um homem na minha presença. Levi agora ele abraça o chamado, ele quem sabe deixa a mesa, dinheiro, papelada, as anotações dele, porque ele era um publicano, ele era cobrador de impostos, e ele sentado naquela situação, ele deixa tudo de lado e passa a seguir os passos do mestre. Por sua vez, Jesus vai encontrando um por um, encontra Filipe segue Jesus. Filipe, por sua vez, encontra Natanael. Filipe fala para Natanael, venha e vê, porque nós encontramos o rei dos judeus. Natanael olha para Filipe e fala: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe olha, vem ver. Quando Natanael ele se depara agora com Jesus, Jesus dá testemunho daquele homem e fala o seguinte: eis aí um verdadeiro israelita, em quem a sua alma não há dolo. Natanael olha para Jesus e fala: de onde me conhece tu? Jesus fala para Natanael: antes de Filipe te chamar, eu, Senhor, te vi debaixo da figueira. E aquele homem acredita, porque ninguém havia visto ele debaixo da figueira, porque a figueira era um particular de Natanael com o Todo-Poderoso, mas Jesus ele já havia visto de uma forma totalmente espiritual que Natanael, desde a fundação do mundo, fazia debaixo daquela figueira. Filipe olha, Jesus agora olha para Natanael e fala: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você agora está acreditando? Coisas maiores você vai ver daqui para frente, você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E agora Jesus ele vai montando a sua equipe, ele acha um, ele acha outro, e ele agora consegue 12 particulares, meu irmão, porque numa missão, quando você recebe, você não pode levar ela a todo custo sozinho. O corpo, quando Paulo ele vai falar do corpo, existem muitos membros, então é um pelo outro. A mão vai estar sempre ajudando o pé, meu irmão, e o pé vai estar sempre ajudando o corpo inteiro a poder caminhar. Não adianta você abraçar o chamado, achar que você é o dono da cocada preta, achar que você é sozinho, que você tira de letra toda e qualquer situação da tua vida, porque você não vai conseguir se sobressair sozinho. Se é o corpo, você precisa de mim e eu preciso de você. Jesus ele tinha uma missão, mas ele não poderia cumprir ela sozinho, porque ele deixou escrito: eu vou para o Pai, sim, mas vocês vão dar continuidade a essa missão, meu irmão. E a Bíblia fala que Jesus agora em João capítulo 2, ele
príncipe é um dos seus primeiros milagres. É onde ele transforma a água em vinho, onde Jesus entrava, os discípulos de Jesus também entravam. A porta que se abria, meu irmão, se os discípulos de Jesus fossem barrados, pode ter certeza que Jesus, ele também não entrava. Aonde Jesus estava, onde o mestre estava, os 12 também estavam, meu irmão. Assim também é contigo. Se te proibirem de entrar em qualquer lugar, pode ter certeza que nesse lugar Jesus não entra. Quantas igrejas têm fechado a porta para aqueles que têm pregado o verdadeiro evangelho, a verdadeira verdade, e o Espírito Santo está sendo obrigado a se retirar. Aí o que fica dentro dos fundos, no meio do povo, é o emocional, é o sentimental, mas o Espírito já se retirou há muito tempo e as pessoas ainda não perceberam. Está acontecendo como aconteceu lá com Jesus, com 12 anos de idade no templo. Estão perdendo Jesus na festa e não se deram conta ainda do recado. Jesus agora ele dá continuidade, meu irmão. E os 12 ali, ó, ligadinho. O ano vai se passando, milagre após milagre, o paralítico andando, o morto ressuscitando, o cego agora voltando a enxergar, aqueles que se encontravam afundados no pecado, buscando o arrependimento necessário para o seu viver e indo após Jesus, desejando seguir Ele, mas o tempo todo sendo colocado à prova. Senhor, eu quero te seguir, mas eu preciso primeiro ir lá enterrar o meu pai, a minha mãe. Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Senhor, eu quero te seguir. Olha só, as raposas têm os seus covis, pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É correria o tempo inteiro, é de cidade em cidade, é de aldeia em aldeia, está disposto. Ah, Senhor, o tempo todo nós somos colocados à prova, meu irmão. Deuteronômio capítulo 8, Deus vai dizer o seguinte: eu permiti a dificuldade, a fome, a sede na tua vida, ó Israel, para poder saber o que estava no teu coração. Todas as vezes que você se prontificar em fazer a vontade dele, ele vai te permitir uma situação difícil, para que verdadeiramente ele veja se é por amor ou se é por obrigação, se é verdadeiramente por amor ou se verdadeiramente é por interesses próprios, tanto para a sua vida, como para a tua casa, como para o seu emprego. Ele vai estar sempre permitindo situações na tua vida para poder provar o teu coração, porque quando é por amor não existe interesse. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar o seguinte: o amor ele não busca os seus próprios interesses. Se você verdadeiramente ama o mestre, meu irmão, sendo abençoado ou não, você vai estar de pé diante dele. Se você verdadeiramente ama o Jesus que você diz que ama, a porta se abrindo ou não, ele vai continuar sendo Deus na tua vida. A enfermidade sendo curada ou não, ele vai continuar sendo Deus na tua vida. Tudo dando certo, meu irmão, ou não, ele vai continuar sendo Deus na tua vida, porque você decidiu acreditar dessa maneira. Porque se ele fizer, ele vai fazer por amor. Mas se ele não fizer, ele vai continuar também fazendo por amor. Você entendeu que você é filho. Você não é servo. João capítulo 15, ele vai deixar claro: já não tenho vos chamado de servo, mas sim de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo quanto eu tenho ouvido de meu Pai, eu tenho dado a vocês a conhecer, meu irmão. Nós precisamos deixar de ser somente servo, meu irmão, porque o servo ele só vai fazer por obrigação, mas o amigo ele é íntimo, ele sabe do que o seu Senhor deseja, ele sabe o que o seu Senhor precisa para poder alegrar o seu coração, meu irmão. Não faça por fazer, não venha por vir, meu irmão, não vá por ir. Se você tiver que fazer alguma coisa para ele, faça por amor, porque você aprendeu que você não é mais servo somente, mas você é amigo. E amigo ele é íntimo, ele sabe o que vai no coração do Senhor. Antes mesmo dele se prontificar a pedir, ele está sempre querendo agradar, irmão. É que nem você com a sua esposa, ou a esposa com o marido que ama. Antes do marido pedir, ela já conhece a necessidade, ela vai lá e apronta. Varão ali que de vez em quando posta aquelas mesas fartas, Alessandro. Mas isso aí é intimidade, meu irmão, de amigo. Já não é mais servo, já não faz por obrigação. Pô, meu amor vai acordar, vai se deparar com aquela mesa, é uma surpresa. Então assim é a nossa vida para com o Deus que a gente serve, meu irmão. E Jesus ele vai dando prosseguimento com esses 12. E quando nós nos deparamos aqui com a grande comissão, Jesus ele dá a ordem para os seus discípulos. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo ele é derramado, mas antes da descida do Espírito Santo, Jesus ele dá uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder, meu irmão. A permanência em Jerusalém ela não é eterna. Você vem, você faz a sua parte, você se reúne sim,
Mas a ordem que ele vai dar em Mateus capítulo 28 é de você ir, meu irmão. Porque nós ficamos em Jerusalém ali, ó, até o poder ele descer, nós sermos revestidos com esse poder, até o Espírito ele vir passar a fazer parte da nossa vida. Nós precisamos pesar na balança e buscar entender o que é a prioridade dele na nossa vida. Nós precisamos nos reunir em todo o tempo, porque o corpo ele tem que estar junto. Mas nós temos que abraçar o coração maduro de entender quando vai ser necessário a gente montar a nossa tenda ali na praça. Quando vai ser necessário nós montarmos a nossa tenda em hospitais, em asilos. E a Bíblia fala que agora o Espírito ele desce, reveste os discípulos. E a ordem de Jesus aqui, da qual nós lemos, é a seguinte: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu irmão. Nós precisamos deixar de ser meros religiosos, irmão, espectadores. Deus, ele no último tempo, eu tenho falado isso, ele não conta com espectadores, porque o espectador ele só está aqui para poder assistir o trabalho, o que está acontecendo, qual é o frisado do cabelo que a mulher está usando, a cor do sapato que o pastor está usando. Porque o espectador ele vem só para poder espectar mesmo, ele só vem para poder assistir, observar e quem sabe saindo daqui julgar tudo que aconteceu, tudo que foi feito ou que não foi feito, como a irmã se portou, como ele errou cantando aquele louvor, como o varão errou naquela mensagem que ele pregou. Deus ele não está preocupado com essas coisas, não é? Religioso por religioso, o mundo está cheio. Os fariseus e escribas, por causa da religião, eles estão esperando Jesus até o dia de hoje. Jesus bateu na porta deles, pregou o evangelho da verdade, pregou o amor não somente em palavras, mas muito mais em atitude. Eles desprezaram o Todo-Poderoso, meu irmão, que se encarnou, recebeu o nome de Jesus, transformou a história, tirou o pecado do mundo. Aqueles homens desprezaram Jesus, meu irmão, não somente na atitude, mas aqui, ó, no coração. A Bíblia fala que a fé não é para todos, mas por quê, irmão? Porque nem todos estão dispostos a acreditar naquilo que tem sido pregado nos dias de hoje, meu irmão. Quantas pessoas estão tapando o ouvido, está dando coceira no ouvido, eles não querem ouvir acerca da verdade. A palavra de Deus, ela vem se cumprindo dia após dia. Qual tem sido a nossa posição como corpo? Qual tem sido a nossa posição como igreja, meu irmão? Porque quando escolhemos em excluir ou aceitar o drogado, a prostituta, o gay, o homossexual que entra por essas portas, meu irmão, nós nem pesamos na balança, já tomamos uma conclusão precipitada. Eu sentar do lado desse, não. Eu conviver com esse, não. Jesus andava no meio de prostitutas e ladrões. Olha a equipe de Jesus, a pior equipe da face da terra era de Jesus. Porque Jesus ali ficou 3 anos pregando a verdade, ensinando, e Jesus ele sempre tinha problema com aqueles. Olha para a vida de Pedro, irmão. Estava sempre deixando Jesus de saia justa. Mas Senhor, não, Senhor, eu vou contigo. Era um cara teimoso, extremamente teimoso e complicado de lidar. Olha Judas, irmão. A Bíblia fala que ele não somente foi um traidor, não. Se você pegar um texto bíblico do Novo Testamento, Judas ele já roubava por ser tesoureiro da casa, por ser tesoureiro no meio dos discípulos. Ele roubava da parte da oferta, a parte da finança que entrava. Então o dinheiro, o amor ao dinheiro já fazia parte do coração de Judas. Por isso, quando foi apresentado apenas 30 moedas, ele não pensou 2 vezes. Ele falou: vou trair esse cara. Judas ele andou com Jesus 3 anos, mas nunca conheceu ele. Esse é o grande problema de algumas pessoas. Deus ele não está preocupado se você tem 30, 40, 50 anos de casa, irmão. Ele está preocupado com a tua intimidade, com a tua vida que tu tem com ele. Porque tem pessoas que só oram, pastora, quando entra aqui. Tem pessoas que só falam com ele quando entra aqui. Só canta louvor de adoração quando entra aqui. Isso eu não estou falando, irmão, não especificamente, não. Eu estou falando a igreja na face da terra, do modo geral, porque está assim, irmão. As pessoas se tornaram religiosas. Eles não buscam a Deus por aquilo que Ele é. O louvor já diz, mas eles estão sempre com o interesse próprio atrás. Senhor, eu vou te buscar, mas abre essa porta aqui para mim. Senhor, eu vou te servir, Senhor, mas me abençoa financeiramente. Senhor, eu vou buscar a tua face, mas cura minha filha. Existe sempre um interesse por trás, meu irmão, do amor. O amor ele tem que ser prioridade, meu irmão. O que você tiver que fazer, faça, mas com o coração aberto. Ainda que você continue não sendo nada para a sociedade. Mas busca Ele, meu irmão, na sinceridade. E a ordem ela foi dada. Aqueles discípulos abraçaram com unhas e dentes e falaram: eu vou.
Quando Jesus ele foi levado às alturas, meu irmão, ele se retirou do meio dos discípulos, eles ainda ficaram meio que escabeados, mas como que a gente vai levar o curso da nossa vida sem o mestre? Era ele que dava a diretriz toda, era ele que aconselhava, era ele que curava, mas daqui para frente eles esqueceram tudo aquilo que Jesus tinha deixado como mensagem. Eu dou autoridade para vocês, vão e curam, vão e façam a diferença, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Eles haviam esquecido isso. Agora Jesus, quando ele morre, ouve essa cena, meu irmão. Pedro voltou a pescar, cada um voltou para os seus afazeres. Os 2 discípulos no caminho para Emaús falou: acabou a esperança. O rei, aquele a quem havia confiado a gente a verdade, o amor, ele se foi. Já era, a esperança de Israel já não existe mais. Mas eles perceberam Jesus sentar no partido do pão, eles falaram: é ele. Pedrão naquela praia, ele pulou do barco. Quando ele chamou, ele falou: mas quem é esse homem? Quando falou: joga para a direita e vocês vão para ele, jogaram, falou: é ele, João. É ele. Pedro pulou ainda nu, meu irmão. Foi até a praia em direção a ele. E Jesus ele começa a dar instruções: vocês têm que ir fazer a diferença, meu irmão. Essa é a mensagem para a minha vida e para a tua vida hoje, meu irmão. A nossa vida com Deus, ela não pode ser limitada em 4 paredes. Aqui é necessário por causa da adoração, por causa da comunhão com os irmãos, por causa do aprendizado na palavra, meu irmão, mas não é prioridade na minha vida e na tua vida, porque enquanto nós estamos aqui, existem pessoas agora se drogando, existem pessoas agora abraçando o suicídio, existem pessoas agora se prostituindo, existem pessoas agora maquinando mal para o amanhã. Eu vou roubar um banco, eu vou de repente matar fulano de tal que está me devendo dinheiro. Nós temos que pensar alto, pensar como ele vai dizer no Antigo Testamento através dos profetas, meu irmão: os meus pensamentos são maiores do que os teus, assim como também os meus caminhos são maiores do que os seus. Qual tem sido a nossa posição dentro do reino? Porque fazer por fazer todo mundo está fazendo, mas para quem você foi chamado, meu irmão? Evangelho não é só isso aqui que a gente vive aqui dentro. Evangelho é muito mais aquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Deus ele não é limitado, ele vai falar o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto temos pedido ou pensado, conforme o seu poder que opera em nós. Para de limitar Deus na tua vida. Arranca Deus de dentro daquele armário, de dentro daquela caixinha de fósforo que você colocou. Fala para Ele: Senhor, se for necessário abraçar o chamado, ainda que eu tenha que perder família, ainda que eu tenha que perder a minha própria vida, por causa do Teu Evangelho eu estou disposto. Quantos profetas sofreram por causa da renúncia? Mas o que Ele está esperando de mim e de você é isso, irmão. Porque quando Jesus ele te chama, você vai estar sempre tendo que abrir mão de alguma coisa na tua vida por causa dEle. Os discípulos na praia abriram mão de tudo. Levi abriu mão de tudo. Filipe abriu mão de tudo. Natanael abriu mão de tudo, meu irmão. Os profetas, Jeremias: enquanto você estiver profetizando a terra que você profetizar, você não vai casar. Ezequiel: eu vou arrancar de você a delícia dos seus olhos. Ele disse: falei ao povo pela manhã, quando chegou a tarde morrer, a minha esposa, Deus matou a esposa do profeta. Agora ele falou: Jeremias, coloca o turbante no pescoço, chora em silêncio, geme às escondidas, mas vai diante do meu povo e não deixa de falar. Assim te diz o Senhor. Quantas pessoas sofreram, morreram, padeceram por causa dele? Ele falou: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu sofri, vocês também vão sofrer. Se eu padeci, vocês também vão padecer. Vocês vão morrer por causa do meu nome. Vão partir você no meio. Vai ler Hebreus 11, irmão. Profetas que foram cerrados no meio, decapitados. Pessoas que foram lançadas em calabouço, morreram de fome, irmão. E você e eu, muitas das vezes querendo viver na boa vida, o varão passa lá do outro lado da rua e fala: é só vitória. Não é só vitória, não. Nós vivemos um momento de derrota na nossa vida. Nós erramos o tempo todo. E nem pelo fato de nós entrarmos por essas portas, batermos no peito, dizermos: eu sou crente, eu sirvo a Deus, porque a gente está numa condição melhor que a dele, não. Está todo mundo no mesmo barco. Se Jesus voltar, meu irmão, até os de dentro se bobear, fica. Qual tem sido a nossa posição dentro do reino diante do chamado, meu irmão? A primeira coisa, quando nós somos chamados para poder fazer a vontade de Deus, nós somos conduzidos para o Calvário, porque Calvário é lugar de morte. Ele deu o primeiro exemplo, ele falou: agora vocês vão ter que ir. Aquele, portanto, que quiser servir a mim, seguir os meus passos, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, aí siga-me. Primeiro você tem que negar a sua vontade, o seu eu, parar de confiar na força do seu braço.
Jeremias 17, a partir do versículo 5 em diante. Maldito é o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pois ele não verá quando vier o bem, antes ele morará nos lugares secos e inabitáveis. É por isso que muitas das vezes a vitória vem e a gente não enxerga ela. A porta ela se abre e a gente não entra por ela, meu irmão. Porque a gente está confiando na força do nosso braço. Mas o texto vai continuar, mais bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore frondosa junto às águas. Em ano de sequidão a sua folha não murcha, vai estar sempre frutificando, e tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade está no confiar no Todo-Poderoso. Perca tudo, mas não perca a confiança nele. Perca a tua família, mas não perca a confiança e nem a fé nele, meu irmão. Perca o seu emprego, deixa a porta se fechar, mas não perca a sua confiança e nem a sua fé no Todo-Poderoso, porque é ele que está dando a diretriz certa e necessária para o teu viver. Foi chamado para que essa é a pergunta que temos que fazer para Deus: Senhor, qual é a minha posição dentro do teu reino? Para que eu fui chamado? Nós precisamos parar de andar como barata tonta, sem ter uma identidade. Tu foi chamado para quê, meu irmão? Não sei. Eu estou aqui, caí de paraquedas. Eu não sei se eu canto, se eu prego, se eu saio para evangelizar. Procure entender isso na oração. Senhor, qual é a posição? Onde eu tenho que estar? Na bateria, eu vou ficar na bateria. É na ministração, eu vou ficar na ministração. É na hospitalidade, me usa, Senhor. Aonde pisar a planta dos meus pés. Existem muitos lares nesse momento, famílias sendo destruídas, meu irmão. E o que a igreja tem feito em prol dessa necessidade? Jesus ele não se limitou em nada, ele foi de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, fazia culto no meio, quem sabe, no meio da rua, meu irmão. E a multidão era sempre atraída por causa do carisma que ele trazia em amor. Ele pregava duro, ele pregava o arrependimento. Você está em pecado, arrepende-se, porque você é chegado no reino de Deus. Mas as pessoas queriam mesmo com a palavra dura estar junto dele. Por que será, irmão? Ele atraía a multidão, não por aquilo que somente ele falava, mas por quem ele era. Ele abraçava a prostituta, ele se assentava na mesa de publicano pecador. Ele era julgado e desprezado por causa disso. Ele morreu por pregar o amor, irmão. E qual tem sido a nossa posição diante dessa sociedade? Porque às vezes é melhor você desprezar do que aceitar e ficar mal visto na comunidade. Olha lá, ó. Eu vi Ronald conversando com a menina da vida ali, ó. Eu vi Ronald lá dentro daquele barzinho lá conversando com o camarada. Tu sabe o que Ronald está fazendo? No meio daquela conversa, dentro daquele barzinho, eu não esquento cabeça não, irmão. Se eu tiver que entrar e jogar sinuca com eles, eu jogo, mas eu tenho que entrar com propósito. Eu tenho que entrar, Senhor, eu estou jogando sinuca, eu estou bebendo meu refrigerante, ele, a cervejinha dele, mas eu estou com um propósito teu aqui dentro. Era o que Jesus fazia. Senhor, na casa de publicano, pecador, meu irmão, eu não vim para ação. Eu vim para aqueles que estão doentes, eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O exemplo que ele deu foi além, meu irmão, de palavras, porque falar que ama é fácil, eu quero ver amar, eu quero ver abraçar, meu irmão, a causa dele. Eu quero ver falar assim: hoje você está sofrendo no fundo do poço, eu quero estar nesse fundo, dentro desse fundo do poço junto contigo. Essa é a realidade do Evangelho. Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmão. Eu gostaria que, se pudesse, ou colocasse um louvor de fundo, ou o conjunto cantasse, ou gostaria que você escolhesse uma pessoa para poder estar orando pela vida dela nesse momento, irmão. Nós precisamos dar um basta com a miséria espiritual que nós temos vivido nos dias atuais, irmão. Nem todo mundo vai te dar a credibilidade necessária. Nem todo mundo vai aceitar a palavra que sai dos teus lábios. Escolhe uma pessoa aí sem vergonha, agarra ela aí pelo colarinho. Abraça ela aí, ó. Bruno está sozinho ali. Você vai orar com o teu irmão, com a tua irmã nesse momento. E como diz o louvor, você vai pedir para o Espírito encher essa pessoa, meu irmão. Nós não podemos mais viver na conformidade da vida. O Evangelho está sendo pregado, meu irmão. Mas as pessoas estão tapando o ouvido para aquilo que vem de Deus, porque o povo está querendo viver na emoção da vida. A igreja hoje quer viver de festa, de evento, de campanhas em cima de campanhas. Deus ele quer fazer participante da tua vida em todo o tempo, seja dentro da padaria, do mercado, ou seja no teu ações, dentro do teu quarto, quando a porta ela é fechada. Oh, Espírito de Deus.
O intuito de Deus é transformar você de dentro para fora, meu irmão. Perca a vergonha, o medo nessa noite e fala: Senhor, eu estou aqui. Ainda que eu tenha que pular muros, Senhor, pisar em serpentes e escorpiões. Ainda que eu tenha, Pai querido, que tomar, Senhor, um tapa na minha face, ser desprezado pela sociedade, eu estou aqui para poder fazer a diferença em Teu nome. Espírito, enche a Tua igreja nessa noite. Manifesta, Senhor, a Tua igreja nessa noite. Nós não temos mais falado de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós não temos mais falado de milagre. Nós não temos mais falado de curas. Nós não temos mais pregado a Tua salvação, Senhor. A grande realidade, como eu ouvi por esses dias, meu Deus, é que o Senhor não está vindo, não. O Senhor está chegando já. Já está às portas. E qual tem sido a nossa posição, meu Pai, diante de Ti? Abraça o Teu povo nessa noite, Deus. Abre o teu ensaio. Ele não quer não assaio já. Ai da sua não a sua. Ele não do céu. Jesus está aqui, meu irmão. Abre o teu coração e adora Ele nessa noite. Não se preocupe se Ele se manifestar aqui nesse lugar de uma maneira diferenciada. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus e Ele faz do jeito dEle. Abraça a causa do teu irmão nessa noite. Fala: Senhor, o sofrimento do teu irmão é o meu. A alegria do meu irmão é a minha. A tristeza dele também é a minha tristeza, meu Pai. Oh, Espírito da verdade. Entra onde nós não podemos entrar, meu Deus, com uma mera mensagem. Entra onde nós não podemos entrar com louvores cantados, meu Deus, diante do teu povo. Entra, Pai querido, onde nós não conseguimos entrar por causa das nossas imperfeições e debilidades. Quebra o coração de pedra nessa noite, ó Pai. Quebra o coração de pedra nessa noite, Senhor. O Senhor diz na tua palavra, meu Pai: a minha palavra é fogo e é martelo que esmiuça a penha. Arrependemos, é a mensagem de Deus nessa noite, porque nos é chegado o reino de Deus. Arrependemos, porque nos é chegado o reino de Deus. Ah, minha subir, minha saio, Jesus está aqui, irmão. Abraça Ele nessa noite. Ele está aqui presente nesse lugar. Abraça Ele nessa noite. Põe aquilo que está preso aí dentro para fora. Fala: Senhor, o erro está em mim, Senhor. Eu sou talvez o mais pecador de todos os mundo. E quem precisa de mudança não é o meu irmão, sou eu. Não é a minha família, sou eu que preciso ser alcançado. Meu Deus. Se abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Se fazer, é Deus. Se não fazer, continua sendo Deus hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Não foi você quem o chamou para poder fazer parte da tua vida. Ele te chamou e te colocou como referencial na terra. Aleluia. Jesus está na casa, meu irmão. Deus, Ele não depende de você nem de mim para nada. Ainda que não haja ministração, louvor, e se Ele quiser derramar a glória dEle, Ele vai derramar e vai fazer do jeito dEle. Essa noite depende de você, meu irmão. A decisão que você tem a tomar hoje, não deixe para amanhã. O mundo já diz aquilo que você pode fazer hoje. E a mensagem dEle é de arrependimento. Ele quer te levar. Ele quer te levar a lugares, Ele quer te usar, Ele quer te enviar, meu irmão. De repente até para nações longínquas. Mas primeiro Ele quer te mudar, Ele quer te transformar. Meu irmão, fica com essa palavra, que Deus Ele continue abençoando a tua vida. Eu agradeço desde já a confiança da liderança desse lugar, o carinho
da igreja, porque nós sabemos que esse carinho ele sempre existiu por nós, mesmo fora daqui. Na verdade, a gente nunca esteve fora, a gente sempre esteve perto. Mas Deus, ele tem seus meios e tem os seus propósitos para a vida de cada um de maneira específica. Que Deus, ele continue te abençoando. Levante a sua mão bem alta, irmão, e aplauda Ele. Em nome de Jesus, que Aleluia. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos agradecer ao Senhor por